A paz de Deus, queridos irmãos que estão em casa, onde você estiver, que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações. Nós vamos iniciar o nosso programa. Nós temos algumas perguntas, algumas dúvidas e devem ser esclarecidas conforme a Sagrada Escritura, não a interpretação errônea. Temos duas perguntas para esta noite. E antes disso, nós vamos louvar ao Senhor, louvar a Deus com o hino. Vamos iniciar então o louvor. Nós estamos aqui com o Gustavo e com o Diego. Minha alma engrandece ao meu Salvador, que para mim atendeu. Meu espírito sente o grande amor de Deus que me perdoou, redimida por seu grande favor. Minha alma louva a Deus, com seu sangue precioso o Redentor pagou os pecados meus. Sorte e remidos me concedeu o meu Salvador. Deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com seu eterno poder, e as trevas do mal também dissipou. Agora eu posso ver pelos da paz. Sinto, Senhor, que com amor me conduz. Forças receberei, virtude saber, que fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para a face de Deus. Oh, que felicidade Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Nós vamos para a primeira pergunta. Uma dúvida que as pessoas têm, que muitos foram batizados quando criança. Hoje é sobre batismo e apresentação de crianças na igreja. É bíblico batismo de criança? É bíblico apresentar crianças na igreja? Os evangélicos, a maioria apresenta as crianças na igreja. É para os dias atuais? Vamos examinar a Sagrada Escritura. O Diego está aqui, ele vai esclarecer para nós, pela Bíblia, se isso é um costume judaico, ele é válido para nós que somos gentios. Vamos ver pela luz da palavra. Quero saudar a todos os nossos irmãos com a paz de Deus, a paz do Senhor, seja ela qual for a sua saudação. Nós desejamos a paz a todos os nossos irmãos. Vamos ler no capítulo 2, onde fala a respeito da circuncisão de Jesus. Lucas 2, a partir do versículo 21. A Sagrada Escritura diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés,
levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei: todo primogênito do sexo masculino será o Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo como diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Nós vemos que aqui em Lucas 2, do 21, ele começa a falar a respeito do menino Jesus, da sua apresentação, a circuncisão. E nós vemos que, completando o tempo da purificação, como já está especificando, o menino foi levado para Jerusalém, que era se fazia as apresentações devido ao templo, para ele ser apresentado ao Senhor. Só deixa eu entender uma coisa. Aqui diz, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria foram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Então é de acordo com a lei de Moisés. Então é na lei de Moisés, não é na graça. É isso mesmo, porque nós vemos que era dito que o primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, mas isso é de Moisés. E como foi mencionado, ele foi levado porque eles deveriam cumprir essa parte da lei, sendo Jesus o primogênito, ele era apresentado no templo. Mas isso se trata da mosaica, que era a lei dada por Deus aos judeus, então é um costume judaico. E como o templo já se foi, nós não temos os costumes judaicos, porque nós estamos vivendo na graça, professando a nossa fé em Jesus Cristo através do sangue, do batismo. Nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, porque nós vemos que as nossas obras, nós não somos pelas obras, mas sim pela fé em Jesus Cristo, que é através da graça, já não mais pela lei judaica, porque também não somos judeus, então nós não conseguiríamos alcançar aquilo que é devido aos judeus. E eles levaram segundo a lei de Moisés para apresentar o menino. Então, para os dias atuais, não sendo nós judeus e não tendo o templo aqui, nós não temos como concretizar de maneira certa, como diz a palavra. Deixa eu entender. Então, não é necessário a criança apresentar, porque era apresentado segundo a lei. Então, na graça, pelo que nós entendemos, não tem mais necessidade. Por que será, então, que o povo foi ensinado a apresentar a criança nas igrejas evangélicas? Nós entendemos que a maioria foi batizado na igreja tradicional. Nós fomos batizados como criança, mas as evangélicas não batizam, mas eles daí pegam e levam as crianças lá para apresentar. Mas Jesus foi levado segundo a lei de Moisés, e como nós não vivemos na lei de Moisés, então está esclarecida, não é preciso levar a criança a apresentar na igreja, não é bíblico, é fora da palavra de Deus para aqueles que vivem na graça. Agora, para os judeus, os costumes judaicos, para eles tem a circuncisão, só apresentar. Eles levavam ao 8º dia, né? Quando dava 8 dias que era nascido a criança, e eram só mulheres, não eram levadas para apresentar, e parece, ou era levado, acho que não, né? Era só homens, né? Então eles levavam, circuncidavam ao 8º dia a criança e apresentavam lá. Hoje, para nós gentios, não existe circuncisão. E daí eles parece que levam meninas e meninos para a igreja para apresentar, mas não circuncida nada. Então quer dizer que isso aí é um costume antibíblico, é isso? Isso mesmo. E a apresentação se dava conforme diz a palavra, do sexo masculino. Até nós vemos alguns exemplos na palavra que o próprio Ana, ela prometeu que se Deus concedesse um filho a ela daria para servir seu filho. E tanto que o seu filho nasceu e foi dado para servir ao templo, sendo o primogênito, ele foi apresentado. E era como estava escrito na lei: todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor.
Assim como quando era necessário fazer a apresentação de algum animal para um sacrifício, eles escolhiam o melhor, assim como nos tempos passados, no tempo da colheita, eles separavam a primeira parte para dar ao Senhor. E então, se não leva para apresentar ao Senhor as crianças, e também o batismo, ele é bíblico, o batismo de criança, já que apresentar, a Bíblia diz aqui que é segundo a lei de Moisés e nós vivemos na graça, então não é bíblico, dentro da graça não é bíblico. E batismo de criança é bíblico? A respeito do batismo da criança também, como nós sabemos que a Bíblia é o nosso manual de ensino, de instrução, de exortação, vamos pegar aqui algo bem são as palavras do próprio Senhor Jesus, e Marcos, nas suas últimas recomendações aos discípulos. Marcos 16. Nós vemos que Jesus, nas suas últimas recomendações aos discípulos, ele falou: por fim apareceu aos 11, quando estava sentado à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração por não acreditarem no que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão: expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará dano algum. Imporão as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. Então nós vemos que nas palavras do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele dando as recomendações aos discípulos, ele ordenou que fossem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos que o mínimo do consenso, de saber qual é o propósito daquilo, na sua decisão, também a Bíblia nos mostra que quem crer e for batizado será salvo. Se pegar uma criança que não tem o senso do que é o certo e do que é o errado e simplesmente fazer o ato sem ela estar concordando e saber o objetivo daquilo, não vai ter um grande efeito sobre ela. A palavra diz que deve ensinar a criança no caminho do Senhor, mas o ensino, ele é diferenciado do batismo, porque o batismo é um ato onde a pessoa assume o compromisso em servir a Deus em novidade de vida. Por isso que quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, ele tem a responsabilidade e o compromisso de ser uma nova pessoa. Então a criança não pode responder pelos seus próprios atos quando ela ainda não decide entre o que é certo e o que é errado. E essa responsabilidade é dada ao homem quando ele entende que toda criatura ela está afastada do Criador devido ao seu pecado. Estávamos todos destituídos da glória de Deus devido à incredulidade do homem, mas o amor de Deus, Cristo Jesus, nos trouxe novamente para perto de Deus, mas isso através do batismo, que é o pacto que o homem e a mulher faz para com Deus. Então nós vemos que a criança não pode decidir por si própria, porque ela não tem ainda a noção de toda a responsabilidade e o compromisso que é servir a Deus através do batismo, na responsabilidade de ser fiel a Deus e seguir os seus preceitos, que é a palavra. Se o batismo de criança não é bíblico, eu pelo menos particularmente nunca encontrei um registro na Bíblia de criança que foi batizada. Eu nunca encontrei, né? Se alguém dos que estão em casa achar na Bíblia, envia para nós. Aqui está escrito que foi batizado criança. Se vocês puderem me ajudar nessa parte, que eu até hoje não achei.
E o que eu acho bem assim, para os discípulos, né? Que é um mandamento. Foi a última das aparições antes dele subir aos céus, né? Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se nós saíssemos para pregar o evangelho de Jesus na maternidade, onde acabou de nascer as crianças, eles não entenderiam. Então, parece que não é para essa classe quando é recém-nascido. E batismo, em outras partes que nós vamos entrar em outros programas explicando, o batismo é banquete de perdão para uma criança que recém-nasceu, né? Então não tem como ele se arrepender daquilo que ele nem fez. Então o batismo é para arrependimento de pecado. Então a pessoa tem que estar ciente daquilo que ela quer ou daquilo que ela crê. Então o batismo é para quem crê. Então criança não tem como crer, né? Recém-nascido, ele não tem noção nenhuma. E se batizar uma criança, se pegar e doar essa criança para outro país que eles não têm crença nenhuma, e esses pais o adotarem, depois se esses pais nunca falarem para ela que ela foi adotada e tiverem outros costumes, outras religiões, ela nunca vai saber que ela foi batizada, porque não foi ela que quis, ela não aceitou aquilo. Então não fecha com o mandamento do Senhor Jesus. Então, se você um dia foi batizado criança, então é antibíblico. Infelizmente é antibíblico. Tem uma igreja na qual eu fui batizado quando criança, que eles dizem que quando chega a adolescência você tem que confirmar o batismo, né? Que se chama crisma, né? É a confirmação do batismo. Então, me parece assim que se você vive desde que você nasce até a sua adolescência, o teu batismo ele não é confirmado. É bíblico, será? Precisa confirmar alguns anos depois? E se a criança vem a falecer antes? Seu batismo é para salvação. E ela batizou e não confirmou depois quando ela é grande. O que será que vai acontecer? Por que esse batismo ele não é válido já no início? Por que será que tem que confirmar depois? É bíblico. O que você acha, irmão Diego? O que nós podemos ver é que as pregações, nos anúncios da palavra, os apóstolos anunciavam, pregavam, as pessoas se arrependiam e mudavam a sua vida. E nas pregações, nas cartas, nos evangelhos, nós vemos frisando o compromisso e a responsabilidade do cristão em não desfalecer na sua fé e não abandonar aquilo que ele professa. Até Paulo escreveu a Timóteo que ele deveria guardar as sagradas letras que ele foi instruído desde pequeno. Mas nós vemos que o batismo, a partir do momento que é batizado, o compromisso é válido. Até a palavra, num certo ponto, ela fala a respeito daqueles que antes foram, eles voltaram à antiga, não tem como outra vez se tornar assim iluminados, porque eles pisaram o sangue de Jesus Cristo. Então, não tem como você firmar o batismo, viver uma vida tortuosa, viver uma juventude perdida ou e depois fazer uma confirmação do ato novamente, porque o batismo ele é a responsabilidade, não pode se viver de qualquer forma. Feito o batismo, é necessário o compromisso da vida cristã e não se colocar com delongas, como foi mencionado. Se vier a acontecer qualquer incidente antes de confirmar o batismo, essa alma tem salvação ou não? Se é necessário uma confirmação. Então,
fica uma dúvida, né? Nós vemos que aí é algo que a palavra não é condizente com esse assunto de ter que confirmar o batismo. A partir do momento que batizar já é válido. Pelo que a gente entende, o batismo, porque Jesus é o Filho de Deus. Deus não vai fazer as coisas pela metade, né? Pelo que eu entendo. Então, uma vez batizado, os batismos da Bíblia, todos eles passaram a valer imediatamente após a saída das águas, né? A palavra batismo no português é imersão, mergulhar, afundar. Quando se joga um pouquinho de água, isso é aspersão. Então a pessoa, eu sempre digo, pode você levantar de manhã e lavar o rosto e dizer que tomou banho? Pode? Não, somente lavou o rosto. É parcial. É algo parcial. Então a palavra batismo é mergulhar, afundar. Então por isso que o verdadeiro batismo é mergulhar, afundar, imergir. O aspersão não é bíblico, não está na Bíblia. E uma vez que foi batizado, ele já passa a ser válido a partir do momento. Não tem que confirmar alguns anos depois. Não, infelizmente, não é bíblico. E é conversa aí do povo, né? Infelizmente, anos e anos de antibíblica. E nós vamos estar com o nosso programa, esse é o primeiro programa, para nós estarmos examinando a Sagrada Escritura e falando o que a Bíblia diz. Então, o batismo é a voz do próprio Senhor Jesus, né? Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Aqui já diz, é para quem crer. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Esses falarão novas línguas, turma, tem que estudar para falar novas línguas? Como que se diz aqui, já dentro do texto, o que é falar em novas línguas? Falar em novas línguas, nós vemos que é um dos atributos dos dons celestiais derramados por Deus para a edificação da igreja. E em diversas partes da Bíblia é mencionado esse dom. Nós vemos que na sua primeira manifestação entre os discípulos, quando o Senhor Jesus recomendou a eles para ficarem em Jerusalém, Ele falou que não nos deixaria órfãos, mas mandaria o Espírito Santo Consolador. E o dom de línguas, ele é um dos atributos desse dom, dos dons do Espírito Santo. Porque quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes, que era o tempo das festas, das colheitas, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Aqui diz o título, né? Que essa Bíblia aqui, a Bíblia da editora Ave Maria, é a Bíblia que eu dava catequese. Então eu tenho ela com muito amor e carinho. E todas as Bíblias, né, são católicas, né? Graças a Deus. E essa Bíblia aqui, ela diz assim, a Bíblia católica, aqui da editora Ave Maria, diz assim, ó, vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu, ó, veio do céu, não é de Deus. Veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Santo, ó, ficaram o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nós vemos que então essa promessa, ela se cumpriu, né? Jesus falou e já começou. Estavam lá reunidos, mas eles estudaram essas línguas?
Você vai continuar lendo para ver se eles estudaram ou eles falavam, como diz o texto aqui, falavam conforme o Espírito Santo concedesse. Hoje as igrejas, elas podem falar em língua ainda? O Espírito Santo existe? Será que você tem que assistir um culto, uma celebração e esses dons mais? O Espírito Santo, ele parou? O que você acha? O que a Bíblia diz aqui? Continuando na leitura para dar a resposta que está em casa. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e os ouvir falar na sua própria linguagem. Profundamente impressionados manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, a Capadócia, a ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias de Libra próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouviram-nos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber uns aos outros o que significam estas coisas. Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão todos embriagados de vinho doce. Então, respondendo aqui, nós vemos que a manifestação das linguagens se davam em diversos tipos de idiomas. E como os judeus que estavam lá, províncias de diversos lugares, ficaram impressionados, né? Não são porventura galileus todos esses que falam? Judeus e de pessoas que falam de todas as províncias daquela época. Eles falavam, cada um falava na língua, cada país que estava ali presente para aquela festa, né? Isso mesmo. Então, esses judeus de alto nível ficaram impressionados e até eles falam, não são porventura galileus, eles falavam, porque nós vemos que a Galileia era um lugar de... ficava-se a Galileia, a Judéia e Samaria. E da Judéia nós vemos que era um local onde a Galileia era um lugar onde ficavam-se mais os trabalhadores braçais. Nós vemos que eram homens sofridos, sem instrução, sem estudo, e era por isso que esses discípulos, esses judeus de alto nível ficaram impressionados, porque como poderiam homens sem instrução e indoutos falar em outros idiomas as grandezas dos mistérios de Deus? Então nós vemos que são os dons do Espírito Santo que podem se manifestar em diversos tipos de linguagens, tanto em linguagem dos homens, conhecidas nos idiomas dos países, assim como na linguagem dos anjos. Então há dois tipos de linguagem, a palavra menciona: linguagem dos homens e linguagem dos anjos, que são coisas diferentes. Aqui era a linguagem dos homens. Aqui no caso, os discípulos manifestaram a linguagem dos homens, porque eram judeus de diversas províncias, da Ásia, Capadócia, da Frígia, do Egito, de Partos, Medas, os Elemitas, diversas regiões. E os dons do Espírito Santo são manifestos até os dias de hoje. Tanto que Paulo, no seu tempo, ele já mencionava a igreja a respeito dos dons, falava dos dons da linguagem, da profecia, o dom de expulsar os demônios, falou da caridade, de diversos dons, o dom da interpretação das linguagens, que é dado a alguém de interpretar as linguagens. Não é porque a pessoa talvez entenda do inglês, do espanhol ou do alemão que ele vai entender. Alguém que está interpretação de linguagem se dá àquele que por Deus é concedido interpretar diversos tipos de linguagem, assim como no grego, no aramaico, no hebraico, sem um parâmetro que venha, porque os dons de Deus eles não têm essa limitação, conhecimento próprio. Então nós vemos que o Espírito Santo manifesta em vários idiomas, como Deus concede falar, e também não se dá com limites.
Porque alguém que entende do idioma, assim como esses judeus entenderam os mistérios, mas cada um na sua linguagem, eles entendiam as linguagens que eram do seu país mencionado. Mas o dom da interpretação se dá sem essa limitação. Quem tem o dom, ele realmente pode interpretar diversos tipos de idioma, de linguagem, sem ele ter o conhecimento. Aqui diz assim: outros, porém, escarnecendo, diziam que eles estavam bêbados, né? Aí Pedro, ele fez um discurso aqui falando em Joel, enfim. Daí, passando o texto aqui no 37, no versículo 37, diz assim: as primeiras conversões, ao ouvirem essas coisas, no versículo 37, né? Atos dos Apóstolos 2, no versículo 37 em diante, para concluir o assunto, para nós encerrarmos o programa. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer? Irmãos, Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-os do meio desta geração. Os que receberam a sua palavra foram batizados. Por isso que é voluntário. O que receberam foram batizados. E naquele dia, elevou-se mais ou menos 3.000 números de adeptos, né? Aqui, então, foi anunciado o batismo para arrependimento de pecados. Então, aqui, novamente, homens, judeus, gregos, enfim, gentios, todas as nações, os que creram na pregação de Pedro através do Espírito Santo, que foi pela primeira vez descida, os dons repartidos ali, estavam reunidos, e ali começou as primeiras conversões. E aqui diz assim: essa promessa, graças a Deus, coube para nós também. E para você que está em casa, que não foi batizado de acordo à palavra de Deus, aqui tem uma promessa para você também. Você não vai ficar sem a salvação. Mas se você crer, o batismo verdadeiro em nome de Jesus Cristo, que diz assim: Pedro lhe respondeu: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda vai receber dom ainda. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouviram de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então nós estamos muito longe, tanto da época, como dos judeus, como daquele pessoal. Mas chegou a nós, e pela palavra nós cremos no dom do Espírito Santo. Que o primeiro dom é crer. E para agradar a Deus, tem que ter a fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu louvo e glorifico a Deus que hoje eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Mas eu criei. Quando foi anunciado o batismo, para mim, a primeira vez, eu levei 11 anos para obedecer. Mas, graças a Deus, fui batizado de acordo com a palavra. Eu reconheci que somos frágeis, humanos e pecadores. E essa porta aberta chamada Jesus Cristo nos deu a condição de nós caminharmos por Ele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para nós trilharmos por Ele. A verdade, porque não se prega mentira. A Bíblia Editora Ave Maria está falando do verdadeiro batismo em Jesus Cristo, ordem do Senhor nosso Deus. Isso aqui é uma promessa. E se nós falarmos a verdade ela liberta e ela traz a vida, porque o pecado ela leva à morte. E muitos estão mortos nos pecados.
E o batismo, ele vem trazer uma nova criatura. Você nasce de novo, assim como disse Jesus, aquele homem Nicodemos. Vou passar para encerrar explicando um pouquinho sobre Nicodemos, né? Sobre por que ele se escandalizou quando falou nascer de novo. Porque é normal, ali falaram que eles estavam bêbados. Você em casa, às vezes está ouvindo pela primeira vez, tu pode estar não concordando. Não, nasci nessa, vou morrer nessa, eu aprendi assim. Não. A Bíblia está nos ensinando. Se você não crê na Bíblia, que Jesus existe, que Deus existe, que o Espírito Santo existe, seu problema é teu. Mas se você crê nas três pessoas, então vamos ver se eles falam a verdade ou mentira. Se é o homem que está nos enganando, ou é Jesus que está falando a verdade? O que Nicodemos falou para Jesus quando Jesus falou do novo nascimento, de batizar pessoas grandes? Nós podemos abrir no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. A conversa de Jesus com Nicodemos. E havia um homem entre os fariseus chamados Nicodemos, príncipe dos judeus. Nós vemos que era um homem de posição. Príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus, o reino de Deus. E Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio da sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E replicou Nicodemos: como se pode fazer isso? Disse Jesus: és doutor em Israel e ignora essas coisas? Em verdade te digo, dizemos que sabemos e damos testemunho do que do que vimos, mas não recebereis o nosso testemunho. Se vos não tenho falado coisas terrenas, não me creres, como creio se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que nasceu do céu, senão o que desceu do céu, que é o Filho do homem que está no céu. Então nós vemos que Nicodemos, ele indagou o Senhor: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Então ele já afirmou que era notório pelos milagres do Senhor Jesus que ele era vindo de Deus e que ele era um mestre, porque ele tinha discípulos, ele dava o seu ensino, ele tinha os seus seguidores. E para Jesus despertar a atenção de um príncipe de judeu, seus milagres eram muito grandes e notórios a todos. Era visto que o Espírito de Deus pairava sobre ele. Ninguém pode fazer os milagres se Deus não estiver com ele. Ele queria saber como fazia os milagres e como ver o reino de Deus. E o Senhor Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E mesmo ele sendo um homem tão sábio, príncipe, seguindo toda a lei, já era um doutor, um homem que tinha uma boa posição perante todos, graduado. Então deixa eu entender uma coisa. Aonde que diz ali?
Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então, sem esse batismo aqui, Jesus afirmou que não tem como ir para o céu, isso? Não tem como ver o reino de Deus. Não vai nem ver ou vai morar lá. O que dá para entender? Eu acho que se não vai nem ver, principalmente morar não vai poder. Então, quem não nascer da água e do Espírito jamais poderá ver o reino de Deus. Poderá entrar, né? O que diz entrar, né? Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Uma afirmação de Jesus, o próprio Filho. Por isso que muitos falam, se você aceitar Jesus, você está salvo. Isso não é bíblico, né? Porque aqui Jesus falou, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino do céu. Por isso que a Bíblia diz, ide pregai o Evangelho. Quem crer foi batizado. Nós temos que pregar batismo. Não tem que pregar somente, você tem que aceitar a Jesus, né? Porque ninguém vai dizer que não aceita. Todo mundo aceita, né? Mas se falar que é para batizar, para perdoar os pecados, aí todo mundo já vai caindo fora, né? É a mesma coisa do batismo e confirmar depois. Não se faz nada pela metade. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos batismo. Porque Pedro lá, ele anunciou batismo. E eles falaram, o que ele tem que fazer? Ele falou, tem que se arrepender e batizar. Então, os que creram foram batizados. E agregou-se aproximadamente umas 3.000 almas. Agregaram a eles. Então, nós entendemos, nós pregamos batismo, arrependimento de pecados, né? Mas para quem entende, né? Não tem como para cair no mesmo assunto, né? Então, não pode ser criança, tem que ser uma pessoa que ela esteja compreendendo e querendo sair daquela situação para uma nova vida, né? Porque Evangelho quer dizer novidade de vida, né? Então, para nós estarmos encerrando aqui, porque senão vai estendendo, e você de casa, você também pode deixar nos comentários aí perguntas, né? Dúvidas, para a gente estar examinando a Sagrada Escritura e no próximo programa nós estarmos verificando junto com vocês na Bíblia. O que a Bíblia diz? A nossa interpretação não interessa. Tem que ser examinado o que a palavra de Deus diz. Os nossos achismos nós deixamos de lado, mas a palavra nós abraçamos elas, colocamos ela no nosso coração. Agora nós vamos estar fazendo uma oração de bênção final. Nosso irmão Gustavo vai estar orando por você, pela sua família, por nós, para nós estarmos cada dia sendo, a Bíblia diz que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, ele que convence o homem e a mulher de todo pecado. Então não adianta nós estar falando aqui se não for pelo Espírito Santo, ninguém vai entender. Todo mundo vai achar que, igual lá que estavam bêbados, que estavam loucos, mas nós defendemos a palavra com toda a autoridade, porque assim Paulo disse para Timóteo, defender a palavra com toda a autoridade, né? Então nós temos que abraçar esta palavra. Então hoje as perguntas foram pela Bíblia. Batismo de criança não é bíblico. Apresentação de criança não é bíblico, porque foi segundo a lei de Moisés. E se nós vivemos na graça, ou nós vivemos na lei, ou vivemos na graça. Não tem como nós viver na lei, porque nós somos gentil, é só judeu. Nós não estamos falando da lei da terra, a lei da terra não é recomendável, estamos falando da lei judaica. Nós não somos judeus, nós não precisamos, ao 8º dia, levar uma criança para circuncidar, porque nem o templo de Moisés não tem mais, e nem a lei de Moisés mais para nós. Os judeus, para eles fazem, porque eles é uma lei para eles. Não podemos falar deles, que eles são muito antigos. Mas nós, que somos salvos em Jesus Cristo pela graça, nosso batismo é adulto, é a hora que Deus chama. E você que está em casa, que não foi batizado, saiba que não eu e ninguém de nós. Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então nós anunciamos batismo, conversão, arrependimento,
não somente aceita Jesus e está salvo. Jesus não disse isso. Até complementando, nós vemos que muitos têm o costume de fazer um apelo de aceitar Jesus, talvez numa boa intenção de fazer as pessoas reconciliar com Deus, sem o conhecimento da palavra, mas Jesus, ele, para Nicodemos, frisou muito que quem não nascer da água e do Espírito jamais verá. Não pode nem entrar no reino dos céus. E nós vemos que a palavra diz que a fé sem obras, ela é morta. Às vezes a pessoa pode crer no momento, falar que ela tem a fé em Deus e que ela aceita Jesus. Mas e a obra do batismo, do arrependimento, do nascimento do Espírito e da água? Porque batismo é justiça de Deus. João também não queria batizar Jesus. Isso, o próprio João Batista, no início da sua pregação, lá em Mateus, quando foi visto, João Batista apareceu batizando no Rio Jordão. Ele pregava, ele anunciava. E da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-lhe: eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois que convém cumprir toda a justiça de Deus. Para que cumpramos a justiça de Deus. Então nós vemos que batismo é justiça de Deus. Porque nós só somos justificados pelo poder da palavra através do batismo. Então nós se tornamos justos, justificados pelo esse sangue derramado. Né? Isso, então às vezes na boa intenção é mencionado a respeito de aceitar Jesus pelo ato da fé, mas a fé é necessário que haja a obra do batismo, porque batismo tem que ser feita a justiça, não somente palavras, mas a fé com as suas obras, ela mostra que é uma fé genuína, e a fé sem obras ela é morta. Então é necessário que haja o batismo, não somente professar que aceita Jesus. Agora entra uma dúvida, desde você que está em casa, vai dizer: ele não foi batizado. Não foi. Mas veja bem o segredo da palavra de Deus. Até ali, então aquele que tivesse só fé era salvo. Então Jesus comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas não no céu. Paraíso não é céu. Porque ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena, ela quis dar-lhe um abraço nele, tocar. Ele disse: Maria, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. E ele ficou 40 dias e 40 noites aqui na terra, e ele atravessava as paredes, comeu peixe, comeu pão. Depois, na ascensão que nós vemos de Marcos, que ele fez a ordem definitiva de batismo, né? Então ali, como que ele poderia ser lavado no sangue do Cordeiro se não... Então o último que foi salvo pela fé foi o ladrão. Mas depois disso, aí já é o Antigo Testamento. Pode ver que o véu se rasgou, o templo, pode ver que se abriram, houve um grande terremoto, o dia ficou noite quando Jesus morreu. Ali rasgou-se o véu do templo e abriu-se uma nova vida, um novo testamento, porque para testamento ser válido, tem que morrer aquele que foi atestado. E o testamento, quando Jesus, ele tinha que morrer, e daí o testamento dele valia. E o testamento dele, o que diz? O que Jesus deixou no testamento para nós? Qual é o que nós temos de herança nesse testamento? Está aqui o Novo Testamento dizendo, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Que João Batista falou assim: mas eu não quero te batizar. Aqui diz assim, ó. Depois que Jesus, aqui diz assim, ó. Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Diz a Bíblia, justiça completa. O que quer dizer justiça completa? Não é. Então nós temos que ser batizados e nascer nova criatura para nós ir morar no reino de Deus. Mas ainda diz lá assim: quem crer e for batizado será salvo. Porque nós temos uma caminhada até a nossa partida desta terra.
Então, se você já foi batizado em nome de Jesus Cristo, conforme a palavra, louvado seja Deus. Mas se você não foi batizado de acordo com a Sagrada Escritura, Jesus disse, infelizmente, não poderá entrar no reino de Deus. Vamos estarmos para Ele estar orando para você que está em casa. Que Deus abençoe, compartilhe, curta. Não estamos para ofender ninguém, porque aqui nós não condenamos ninguém. Jesus não veio para condenar, veio para salvar. A Bíblia diz que todo mundo já é condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós estamos pregando salvação. Condenação, não tem como condenar alguém que já está condenado. Mas salvar alguém que está lá condenado, nós podemos, através da palavra de Deus, que é a verdade e a vida. Então não pregamos condenação e não julgamento para ninguém. Nós pregamos para que se cumpra toda a justiça completa, fazer a coisa completa, para nós estarmos enquadrando dentro desse testamento, a herança que Deus vai dar, que é a morada lá no céu. E até frisando, como o irmão já mencionou, o nosso intuito, através desse programa que nós estamos iniciando, é para tirar as dúvidas, esclarecer diversos costumes e crenças impostas, às vezes sem uma base bíblica. E nós vemos que em 2 Timóteo 3,16, Paulo mencionou que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nosso intuito com esse programa que estamos iniciando é esse: corrigir e instruir em justiça, para que todo homem e toda mulher de Deus, aí que está em casa, assim como nós mesmos também, possamos ser perfeitos e instruídos em boa obra de Deus, através das Escrituras. Então a Escritura, todas as buscar tirar dentro da Escritura, sem opinião própria, como foi dito, sem interpretação pessoal para favorecer a um ao outro, mas sim para que a palavra seja esclarecida, nós possamos ser corrigidos e instruídos para melhor servir segundo o seu querer e vontade, que é mediante a palavra, não os nossos próprios costumes e quereres. Senão a gente vai estar dobrando a palavra para fazer segundo a nossa vontade. Não é interesse financeiro isso. Isso, e sem nenhum interesse financeiro, político, porque nós não temos vínculo com o partido, não queremos ganhar o dinheiro de ninguém, em nenhum momento favorecer, né? Então, esclarecer a Escritura para que essa possa libertar todo aquele que está preso, às vezes no engano, em algum costume. Então, agora nós vamos estar passando, nosso irmão Gustavo vai fazer a oração, para estar encerrando aqui, para despedir dos nossos irmãos que estão em casa. A paz de Deus são todos os irmãos, a paz do Senhor. Como o Senhor deu pela guia do Espírito Santo, a qual habita dentro dos nossos corações, uma obra, assim como o batismo, no nome do Senhor Jesus, a oração é da mesma maneira. Onde tiver um, dois orando no nome do Senhor Jesus, orar a Deus agora por todo o conhecimento dado pela guia do Espírito Santo e por toda a luz da palavra que o Senhor nos trouxe aqui. Jesus. Amém. Eterno Deus, Pai nosso que habita no céu, no nome do Senhor Jesus, o Filho do teu amor, da tua promessa, no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho, com a sua destra se assenta, intercedendo por nós, advogando diante de todo, bendito ao Senhor de todo o nosso erro, de todas as nossas falhas. Vivemos, bendito, no tempo carnal, a qual somos sujeitos a todos os erros, as falhas humanas, os desejos carnais, mas te damos graça, que bendito pela revelação, pela glória que nos tomou, bendito o nome do Senhor, te rendemos graça, a obra a qual foi dita aos apóstolos no passado, por todo o tempo que se passou, nossos olhos foi alcançado, assim cegos, bendito o Senhor no mundo, pela luz da palavra tivemos, bendito o Senhor, a guia do caminho, e começamos a enxergar aquilo que está diante de nós, as escamas dos nossos olhos foram tiradas,
palavra da verdade. Luz para nossos passos é a tua palavra e luz para nossos caminhos. Graça te damos, Senhor, porque hoje, pela guia do Espírito Santo, foi revelado as perguntas, bendito aqui de nós, aleluia, ardia, e com uma resposta o Senhor respondeu no céu. Assim como o Senhor enviou o Espírito, assim, aleluia, o Senhor revelou essa parte da tua palavra. Apresentamos todos os teus servos sobre a terra, todos aqueles que te servem, guardam na comunhão, na alegria, na reverência, na justiça e na verdade. Aleluia, os que ainda, bendito o Senhor, estão ouvindo e ainda ao conhecimento dessa obra. Assim, Senhor, como no passado o Senhor fez os milagres, a multiplicação dos pães, o paralítico andar e tantas outras, Senhor, que não caberiam os livros sobre a terra para escrever. Pedimos, Senhor, faça uma grande obra, um grande Ele também será glorificado. Toma os que estão nos presídios, nas cadeias, nas clínicas, os que estão também, aleluia, nos Senhor, vai ao encontro, faz uma grande obra, toma o povo sobre a terra, abençoa, consola, os que estão com seus parentes enfermos, dentro de uns hospitais, Senhor, vai ao encontro, Tu é poderoso para todas as coisas, tudo que pedimos no nome do Senhor Jesus receberemos, e se não recebemos é porque pedimos mal. Ensina a nós a te pedir e assim também aceitar a sua vontade. Assim como o teu filho orou, que viesse a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, que não seja feita a nós, mas assim sempre a sua divina vontade sobre nós. Tudo te pedimos, agradecemos por esses conselhos. No nome do Senhor Jesus, o Filho do teu amor, a qual é bendito, vive para a glória eterna. Amém. Nós vamos estar encerrando com louvor. Depois vai ter a bênção final. Qual o hino? 3, 4. Vai no celular, hein? 1, 3, 4. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor para encerrar este programa. Que Deus abençoe você que está em casa. Que essas palavras entrem, arde o seu coração, venha compungir, venha salvar, te libertar. Porque o Evangelho de Jesus Cristo resgatar ele conforme na primitiva obra de Deus, né? A obra pode se igualar àquela sobre a cruz, que morte pode resgatar, e não a de Jesus. Teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que eu posso entender. Pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Por toda a minha transgressão morreu o Rei. Tua imensa compaixão jamais esquecerei. Teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que eu posso entender. Tu, Deus, meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Ó meu Jesus, que te darei por todo esse amor. Meu ser a ti entregarei, serei teu servidor. Teu amor, ó Cordeiro Divinal, só agora é que eu posso entender. Tu pagaste a Deus meu pecado, meu mal, e fizeste feliz o meu viver. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito, a sua virtude e os seus dons permaneçam nos corações até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Amém. Amém. Deus louvado. Amém.